Olá, meu nome é Karen Lege, eu sou terapeuta holística. As gravações que vocês ouvirão a seguir são parte de uma conversa no grupo espiritualista, um grupo de WhatsApp, onde debatemos alguns assuntos, e o assunto em questão falava sobre o ego. Vamos começar por partes, então. Segundo Freud, a nossa estrutura de personalidade, ela tem três divisões, que é o id, o ego e o superego. O id é aquela parte mais animal, instintiva, né, que reage, que não raciocina muito, né? Ela é importante porque numa situação de perigo é ela quem vem à tona para fazer ou a gente fugir ou atacar. Muitas pessoas acabam usando muito mais o id para viver do que todo o resto. Então, são pessoas que são extremamente passionais, extremamente reativas, né? Que falam totalmente sem pensar. Elas estão nessa faixa, né? Que é a estrutura do id. O superego seria o outro lado, né? Seria o senso de respeito, o senso de cuidado com o outro, com o que é certo, o que é errado, seria o juiz, né? Seria a pessoa que vive mais a partir do seu superego, ela consegue se sentir melhor. Então ela não reage, ela aprende a agir, a pensar antes de fazer alguma coisa. O ego em si é a parte intermediária, né, entre um e outro. E o ego, a gente diz que é a maneira como nós aprendemos a chamar a atenção dos outros em função de que todos nós, na infância, acreditamos que somos dependentes, o que na infância é verdade, né? Quando a criança nasce, ela tem a primeira relação dela com a mãe não é uma relação de amor, é uma relação de dependência, porque aquela mulher é quem alimenta. Se aquela mulher não alimentar, a criança morre e a criança sabe disso. Então é uma relação muito forte de dependência. Com o tempo, a criança começa a associar o amor da mãe ou a amorosidade da mãe, né, o cuidado. Quando a mãe está mais amorosa, né, geralmente ela vem alimentar a criança com mais frequência, geralmente ela tem mais leite, esse leite tem um gosto melhor. Quando a mãe está irritada, sem tempo, sem paciência, ao contrário, ela não faz esse movimento de ir alimentar a criança tantas vezes, o leite parece que não é tão nutritivo, ele não tem o mesmo gosto. Essa dependência da criança com a primeira pessoa que ela conhece é o que norteia muitas vezes esse senso, essa vontade de sobrevivência que a criança tem. Então, ela acredita que para que ela sobreviva, alguém, essa mãe no caso, precisa alimentá-la. Depois, quando a criança começa a crescer, ela pensa assim: se alguém me alimenta, me dá atenção, eu sobrevivo. Né? Se minha mãe me ama, me dá atenção, me alimenta, eu sobrevivo. Se alguém me ama, eu sobrevivo. Se alguém me dá atenção, eu sobrevivo. Em alguns casos, se alguém me alimenta, eu sobrevivo. Então, são os links que a gente acaba criando em relação às outras pessoas. E para vocês perceberem o quanto esse link ele é inconsciente, ou seja, nós não temos total consciência disso, mas agimos de acordo. Quando eventualmente um relacionamento termina em que a gente ainda gosta, por exemplo, da pessoa, é bem comum a gente ouvir a pessoa dizer: eu não posso viver sem esta pessoa, como é que eu vou viver sem esta pessoa, né?
essa frase, ela resume bem essa sensação que nós carregamos desde a infância, pelo nosso inconsciente, de que somos dependentes de outra pessoa. Essa sensação de dependência é que causa muitas vezes aquele vazio interno que nós temos, de que nada nos nutre, nada nos satisfaz, nada nos traz alguma espécie de alegria. A gente acaba colocando toda a nossa felicidade nas mãos do outro. Então, quando a gente começa a se dar conta desses links, a gente começa a buscar justamente nos tornar independentes. Como é que eu faço, né, para curar então esse ego que eu fiz, tá? Então, essa é uma das características da formação do ego. Eu acredito que uma das mais fortes, porque ela vai nos manter a vida inteira com uma sensação física de dependência, de necessidade de querer, né, alguma coisa do outro, mas que é uma sensação que nós podemos ir aos poucos curando. Em seguida, existe uma sensação muito forte, né, dessa questão de como chamar a atenção. Porque a criança, quando está crescendo, ela começa a se dar conta que muitas vezes é importante para a sua própria sobrevivência chamar a atenção da mãe. E ao chamar a atenção da mãe, ela descobre qual é a melhor maneira. Às vezes é rindo. E geralmente essa criança, ela acaba sendo o palhaço da família, aquele que faz todo mundo rir, que está sempre aprontando, sempre fazendo alguma brincadeira. Às vezes ela descobre que é chorando, num choro sentido, dolorido, né? E essa pessoa muitas vezes vai se entregar ao vitimismo. É aquela pessoa que está sempre doente, sempre mal, né? Sempre sofrendo por alguma coisa, sempre de mau humor. Ou por brabeza, né? Vou quebrar alguma coisa, vou destruir alguma coisa. Então, conforme o que dá maior atenção, né? O que faz com que os pais deem mais atenção, é como a criança vai reagir mais. Por exemplo, imagine uma criança cujo pai trabalha e não tem tempo para dar atenção para o filho. E de repente esse filho tá lá brincando, o pai tá ali lendo o jornal e o filho enroda querendo atenção, mas não ganhando atenção desse pai. E eventualmente com a sua bola ele derruba um vaso ou alguma coisa e acaba quebrando alguma coisa dentro de casa. E aí esse pai fica furioso e resolve xingar ou até mesmo bater nessa criança. Por mais incrível que pareça, esta criança naquele momento conseguiu o que queria, ou seja, ela conseguiu a atenção daquele pai, que para ela é importante porque para ela representa a sobrevivência. Então, essa criança muito provavelmente ela vai voltar a quebrar coisas dentro de casa, porque ela conseguiu o que ela queria, que era atenção. Então, como educadores, qual é a nossa função? A nossa função é sempre mostrar para a criança de que forma a gente quer que ela chame atenção. E não adianta dizer para a criança, eu quero que tu chame atenção desta forma, porque a criança não entende isso. Ela entende o que a pessoa faz, como é que a pessoa age. Se eu dou atenção toda vez que a criança faz algo bonito, ela vai aprender que daquela forma que ela chama atenção, ela vai voltar a fazer. Se é quando ela está estudando, ela vai procurar estudar mais. Se é quando ela está desenhando, ela vai procurar desenhar mais. E assim por diante. Se quando ela quebra alguma coisa, a gente não der muita atenção, a gente diz para ela, cuidado, você pode se machucar, ou não faça isso, mas encerra o assunto e não dá atenção para esse caso, aquilo sai da memória da criança, não fica. Mas tudo aquilo que a gente coloca atenção, né? Quando a criança diz obrigado, diz por favor, quando a criança
faz carinho em algum animal, quando a criança faz carinho na pessoa, quando ela é educada de várias formas, né? Como é que eu quero que essa criança aprenda a se desenvolver? Então é onde eu coloco a atenção. Tem um psicólogo, ele é japonês, e eu assisti uma palestra dele faz muitos anos, e ele diz que em 20 dias a gente transforma uma criança, simplesmente ensinando a esta criança o que ela deve fazer para chamar a atenção. E lembrem-se, não é dizendo, mas é dando atenção para essa criança na hora certa, na hora em que ela fez algo correto. Então, essa é a melhor maneira de educar, porque a criança começa a aprender, então, o que é importante e como ela deve fazer. Mas o que é importante ali também é, como educadores, a gente realmente dar é verdadeira para a criança. Não adianta só fazer de conta, porque a criança ela percebe quando os pais não estão com atenção total. Muitas vezes alguns clientes meus, né, eles têm essa dúvida quanto a como é que eu devo educar uma criança, como é que eu devo fazer a criança fazer tal coisa, isso, aquilo, né? E essa mais ou menos é a explicação que eu dou. Ah, aí, quando eles não têm tempo, né? Eu trabalho o dia inteiro, quando eu chego em casa eu tô muito cansada, não sei o quê, não tenho paciência com o filho. Ok, tem que ter, né? Porque assim, não importa quanto tempo nós vamos ficar com os filhos, né? Não importa se eu fico o dia inteiro trabalhando, porque essa é a nossa realidade hoje. Na hora em que eu estou com a criança, eu tenho que estar 100% com ela, olhando, observando, prestando atenção, lembrando das coisas que ela me falou ontem, anteontem, na semana passada, porque a criança cobra. Ela quer saber se nós achamos importante aquilo que ela nos diz, aquilo que ela nos passa. Sobre essa segunda parte, que é a questão de que nós procuramos chamar a atenção, eu devo lembrar para vocês que, segundo a lei da atração, onde nós colocamos a nossa atenção, nós colocamos também a nossa energia. Então existe uma segunda questão aí, que é assim. Quando a gente chama a atenção e consegue chamar a atenção, e a criança faz isso muito bem, existe uma quantidade de energia da outra pessoa que vem pra gente, e inconscientemente a gente sente isso, percebe, e isso alimenta de alguma forma o nosso emocional. Então a gente volta a fazer. Por isso, quando nós construímos, né, o nosso ego, e eu chamo essas partes de construir arquétipos ou personagens a partir dos quais a gente vai agir, a gente faz isso para chamar atenção. Então, em algum momento, eu vou ser o palhaço, né? Aquele que faz os outros rirem. Porque quando eu chamo a atenção dos outros através das palhaçadas, a energia dos outros vem para mim. Quando eu xingo alguém e a pessoa se assusta muito comigo, eu também estou roubando a energia dessa pessoa. Por isso, algumas pessoas fazem isso com muita frequência. Quando eu me faço de vítima, né? Eu me faço de coitada, também estou chamando atenção. Às vezes funciona, às vezes não. Se não funcionar, eu tento outro. Aí eu saio da vítima e vou pro carrasco, vou pro palhaço, vou para algum outro personagem para tentar de novo atrair essa atenção e ter essa energia. Essa teoria, né, que fala sobre os tipos de personagens que a gente acaba criando para puxar a energia dos outros, e todos nós fazemos isso em algum momento, até o nosso despertar, ela está naquele livro A Profecia Celestina, e depois a 10ª Profecia, e por final o Segredo de Shambhala. São 3 livros. Mas se vocês lerem a Profecia Celestina, vocês vão ter lá esses personagens, né? Que a gente cria para puxar a energia do outro. E isso é muito importante de nós sabermos,
Porque em muitos momentos a gente faz isso, e quando em algum momento a gente percebe que está fazendo isso, a gente tem que ser bastante consciente e perceber que estamos roubando energia de alguém, porque não estamos sendo capazes de gerar a nossa própria energia, e isto não é bom. Isto vai contra todo o nosso processo de evolução, de ascensão, né? Então, o que o ego tem a ver, né, com a nossa ascensão, com o nosso crescimento espiritual, tá? Nós precisamos aprender a buscar a nossa energia no nosso próprio eu sou, aquele que a gente chama a nossa essência divina, né, que permanece até hoje conectado com a divindade, né, com o todo. Quando a gente consegue isso, a gente não tem mais necessidade de criar esses personagens, porque nós estamos nos alimentando. E observar isso, observar essa construção do ego, essa cura necessária para que a gente possa se manter nesse caminho da espiritualidade é extremamente importante. Perceber conscientemente quando eu assumo um desses papéis, saber olhar para si mesmo, não com culpa, mas com consciência de que nós precisamos e podemos transformar isso, é essencial para o nosso crescimento. Eu estou falando agora direto do primeiro seminário de ufologia para ciências e terapias holísticas, que está acontecendo nesse momento no Shopping Total. Continuando o nosso assunto sobre o ego, eu queria lembrar para vocês que, como nós havíamos falado, o ego como caminho para a espiritualidade apenas acontece quando conseguimos olhar para o nosso próprio ego e transformá-lo. Lembrando que o ego é um personagem criado como defesa, já que a criança cria links de dependência com pais, parentes, amigos, e através desses links de dependência, ela vai criando a cada momento um novo personagem para poder chamar a atenção e ser nutrido a partir desses links. Sendo assim, o importante é que a gente se dê conta que não podemos ter necessidade desses links. Embora seja interessante termos laços de afeto, ter necessidade desses laços é um desequilíbrio do próprio ego. Então precisamos perceber quando algo nos irrita, quando algo nos tira do sério, quando algo que outra pessoa nos diz dói. Porque toda vez que algo dói, que algo que acontece dói, nos machuca, nos tira da nossa paz, é porque o nosso ego está se manifestando. E então precisamos perguntar: que necessidade é essa? Que falha é esta no meu próprio ego, no meu próprio caráter? O que está acontecendo? Porque essas falhas sempre são do nosso próprio ego. Não importa o que a outra pessoa nos diz, nós devemos desenvolver um estado de harmonia onde nada que venha de fora nos movimente, apenas aquilo que vem de dentro. Porque o correto dentro da espiritualidade não é reagir, e sim agir. Agir a partir da nossa consciência desperta, que é exatamente quando nós conseguimos sair do ego e usar o nosso eu superior como observador de cada evento, de cada acontecimento. Então, o que eu peço para vocês no dia de hoje é que vocês saiam desta identificação com o ego e partam para o eu superior, ou seja, a conexão com o divino, para
serem observadores de tudo o que acontece. Não julguem absolutamente nada como bom ou como ruim. Apenas observem e esperem o resultado. Tenham todos um bom dia. Eu sou Karen Liege. O Altemir perguntou como curar o ego, né? E eu respondo que não existe uma fórmula mágica, mas milhares de fórmulas. Porque curar o ego é uma questão muito, muito pessoal e vai depender de quais os desequilíbrios, né, desse ego. Então, se a gente observar como foi a nossa vida ao longo da nossa criação, né, da nossa infância, como nós aprendemos a chamar a atenção do outro? Porque lembram que a atenção, né, chamar a atenção está muito relacionado à nossa necessidade de sobrevivência. Então, assim, curar o ego, reequilibrá-lo, não é? Depende de entender quais os desequilíbrios que nós criamos, ou seja, como é que eu aprendi a chamar a atenção do outro. Porque eu crio esses personagens a partir do ego, e são esses personagens que se ofendem, que adoecem e que nos tiram do equilíbrio. Quando eu acredito que eu tenho que ser arrogante, por exemplo, para ser mais forte do que o outro, ou quando eu acredito que aquele excesso de humildade ou de falsa humildade que o outro me olhe, quando a gente entra no coitadismo, né? Quando a gente sente pena de si mesmo e deixa de fazer o que é necessário por sentir pena de si mesmo. Curar o ego pode ser feito por um autoconhecimento, por entender como é que essa minha personalidade funciona, mas pode também ter a ver com a minha busca pela espiritualidade. Na verdade, quando eu faço a busca pela espiritualidade, começo a compreender quais as formas de eu viver essa espiritualidade, quais as regrinhas básicas, digamos assim, eu também começo automaticamente a perceber quem é esse meu ego e eu começo a observá-lo. Quando eu observo o ego sem julgar, eu também passo a não ressonar com esse ego. Eu passo a apenas observar, eu deixo de reagir e passo a ser uma pessoa de ação. Eu ajo, mas eu não reajo. Quando alguém me fala alguma coisa e eu me ofendo, eu preciso primeiro observar. O que eu estou sentindo? Por que eu me ofendi? O que é dentro de mim que está nesse momento tão em desequilíbrio que eu senti a necessidade de me defender? Por que eu senti necessidade de me defender? O que fez com que doesse? O que para mim não está ainda em perfeito equilíbrio? Quando nós, lá dentro do nosso emocional, acreditamos que não somos bons o suficiente, acreditamos em tudo aquilo que nossos pais disseram na infância, ou os amigos, ou os colegas de aula, professores, enfim, as pessoas com as quais nós nos relacionamos. E aí eu acredito que então eu preciso provar para o outro que sim, eu sou bom, sim, eu sou melhor, eu sou mais forte, eu sou mais corajoso, eu sou mais bonito e assim por diante. Essa crença de que eu preciso mostrar para o outro essas qualidades é a nossa crença interna de que, na verdade, nós não temos essas qualidades. Então, nós precisamos trabalhar a nossa autoestima, o nosso
alto amor, que é nos aceitar exatamente como somos. Dentro dessa caminhada, e eu devo frisar aqui que essa caminhada, ela é longa, contínua, demora, ela é dolorida. Mas dentro dessa caminhada, quando eu decido pela espiritualidade, e eu entendo que a melhor maneira de fazer isso é me religando como eu sou, com o meu lado mais divino, mais perfeito, eu começo a perceber que tanto eu quanto o outro estamos numa situação muito semelhante, uma situação em que o espírito resolveu vir para a terceira dimensão para evoluir. Então eu me reconecto com o meu eu sou. Ao me reconectar com o meu eu sou, eu entro num estado de reconhecimento do meu lado mais perfeito, do meu lado divino. E nesse reconhecimento, nesse momento em que nós percebemos como somos belos, como somos seres de luz de fato, é que nós começamos a nos perdoar e nos aceitar. E mais do que isso, é o momento em que nós começamos a nos amar de verdade. Quando a gente faz isso, a gente olha para o outro e reconhece no outro também este mesmo ser de luz. E ao reconhecer este mesmo ser de luz, ao perceber que cada um está numa parte do caminho, nós começamos a conviver com o outro de forma igual, de forma mais tranquila. Começamos a sair do jogo do ego, porque quando alguém nos fala alguma coisa, nos xinga, por exemplo, e nós entramos em ressonância, significa que aquilo que o outro disse nos tocou, nos abalou de alguma forma. E não tem que abalar, porque somos perfeitos, porque estamos na caminhada, porque estamos voltando para a casa do Pai, que é esse estado de graça, esse estado de perfeição. Então, desse momento em diante, nós começamos a olhar a vida e as pessoas ao nosso redor com outros olhos, olhos de aceitação. Eu apenas observo, eu me torno o observador, não julgo. Quando eu faço isso, eu estou começando a enxergar a vida do ponto de vista do meu espírito e não mais do ponto de vista do ego. Do ponto de vista do espírito, eu sou infinito, perfeito. Do ponto de vista do ego, somos todos seres divinos. E então não há conflito, não há ressonância com a personalidade. Logicamente que nós ainda temos uma boa caminhada e enquanto essa caminhada existe, nós continuamos em ressonância, continuamos nos ofendendo, continuamos julgando, continuamos nos achando mais ou menos do que os outros, mas quando conhecemos as regrinhas de que somos todos iguais, por exemplo, que somos todos luz, que somos todos perfeição, nós começamos a ajustar pelo caminho do meio. E quando ajustamos pelo caminho do meio, automaticamente o nosso ego se equilibra. Então, eu acho que o recadinho para o dia de hoje é: vamos andar pelo caminho do meio, vamos praticar sair da ressonância do ego. A gente não cura o ego olhando para o ego do outro, e sim olhando para o próprio ego e reconhecendo no próprio ego quais os defeitos e desequilíbrios que precisam ser curados. Então, vamos nos observar, vamos nos reconhecer. Tenham um bom dia na luz. Eu sou Karen Liege.